Dando continuidade ao estudo de eletricidade, hoje nós iremos trabalhar alguns exercícios envolvendo resistores e, mais especificamente, apresentando para você uma composição de um circuito que tem o nome ponte de Wheatstone. O que é isso, Vanks? Isso aqui é quando a gente tem algum resistor desconhecido e a gente utiliza outros resistores para descobrir qual é a sua intensidade. Antes de efetuarmos os exercícios, eu vou relembrar com você aqui alguns tópicos que são relevantes. Entre eles, citar para você a primeira lei de Ohm, que a gente utiliza demais. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. E a forma de resolução das potências. Potência é a corrente vezes a tensão, ou a tensão vezes a corrente. E se você adequar essa fórmula de potência à primeira lei de Ohm, você vai encontrar potência igual a resistência vezes corrente ao quadrado, potência igual a tensão ao quadrado dividido por resistência. Existe uma necessidade fundamental de falarmos sobre as grandezas e sobre as unidades. Você precisa, muitas vezes, resolver um exercício e confunde a grandeza com a unidade e não sabe o que fazer. Então, a primeira grandeza que eu gostaria de citar, resistência. A grandeza resistência ela é representada pela letra R e a sua unidade é o símbolo de Ohm. Corrente. Corrente elétrica ela é dada pela letra I, essa unidade é o ampere. Tensão, também conhecido como DDP, diferença de potencial, é a letra U. Também podemos encontrar representado pela letra V. Eu não gosto de colocar o V para representar a tensão, porque eu já uso o V para utilizar na unidade, que é volt. Temos também a potência, que é a relação produto corrente vezes tensão, representada pela letra P, e cuja unidade é watt. Não esqueça disso. E aqui eu coloquei o que eu acabei de citar, a ponte de Wheatstone. O que é a ponte de Wheatstone? É uma montagem que você faz no circuito quando você quer descobrir uma resistência desconhecida. E aí o que é que você faz? Você pega 4 resistências, incluindo a que você não conhece, e procura fazer com que haja uma variação em um dos resistores até você conseguir zerar a marcação de corrente. Essa marcação de corrente vai ser feita num equipamento ou dispositivo chamado galvanômetro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui o ponto C, aqui o ponto D. Entre eles você tem um fio de conexão. Quando esse moço mostrar que a diferença de potencial e a corrente que passa aqui é zero, você está diante do equilíbrio da ponte de Wheatstone. E por que isso vai servir para mim? Muito simples. Quando eu tenho esses dois ligados aqui na estrutura original, eu vario aqui a resistência, essa ponte serve para quê? Para descobrir um resistor desconhecido qualquer, eu posso fazer o produto dos opostos, assim, ó. Eu faço o produto R1 vezes R4, igual a R2 vezes R3. Esse desenho permite-nos isso. Você faz com que a ponte de Wheatstone descubra o valor com precisão de um resistor desconhecido. De que maneira? Ligando dois polos e deixando nessa estrutura uma indicação nula, ou seja, não vai passar corrente. Por quê? Porque a diferença de potencial não existe. Só passa corrente de um terminal para outro se existir diferença de potencial. E aí, a ponte de Wheatstone, nessa estrutura especificamente, quando eu tenho 4 resistores colocados um de frente para o outro, eu consigo descobrir um. Principalmente quando eu pego um deles e faço com que haja uma variação na sua forma de utilização, ou seja, aumentando a resistência ou diminuindo. Quando a gente aumenta a resistência, passa menor corrente. Quando a gente diminui a resistência, passa mais corrente. E quando a corrente desvia do resistor, estou diante de um curto-circuito. Aqui eu tenho o resistor desconhecido, está vendo a resistência desconhecida? Eu faço ele vezes R1 igual a R2 vezes R3. Está vendo aqui? Ó, sempre com essa característica entre dois terminais. Aqui o que vai acontecer? A tensão vai ser nula, consequentemente a corrente também. Bom, visto isso, a gente tem condição de efetuar os exercícios da sua página número 33, atividades propostas, que começa com esse exercício aqui. Ó. Ah, não. Antes disso, eu coloquei um exemplo, tá? Coloquei um exemplo para a gente se situar. Um circuito contendo 4 resistores é alimentado por uma fonte de tensão conforme a figura. Calcule o valor da resistência R, sabendo que o potencial eletrostático em A é igual em B. Ora, se o potencial eletrostático em A é igual em B, se eu tivesse alguém para marcar aqui um galvanômetro, o que eu ia descobrir? A tensão era zero. Não vai passar corrente aqui. Ó. Então, isso aqui é o quê? É uma ponte de Wheatstone. Como é que eu ia fazer para resolver isso aqui, Vans? Muito simples. Eu ia fazer R vezes 120
igual a 60 vezes 90. R vezes 120, 6 vezes 9, 54, que vai dar 5.400. O resistor R que eu desconheço vai ser 5.400 dividido por 120, eu vou cancelar um zero. É que vai dar 540 por 12. Eu dividir 540 por 12, o que vai dar 4, 4 vezes 12, 48. Resta 6, baixo 0, 5 vezes 12, 60. Nosso resistor R vai ser de 45 ohms. Por isso que é importante a presença da ponte de Wheatstone. Eu consigo, através dela, se eu tiver dois terminais cujo potencial eletrostático deles forem iguais, ou seja, a diferença de potencial é nula, não vai passar corrente nessas estruturas, eu posso fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos nos resistores, como eu fiz aqui. Eu fiz R1 vezes R2 igual a R3 vezes R4. Lá na página número 33, a gente começa as atividades propostas trazendo essa ilustração que aqui se encontra. Veja só. Aqui nós temos uma estrutura que diz assim: na figura a seguir, todos os valores de R são iguais. Qual a resistência equivalente entre A e C? Aqui no caso, o desenho que eu coloquei para você, aqui tem um B, mas aqui é um C, tá? Entre A e C. Se você visualizar aqui, o que é que isso aqui está representando para nós? Isso aqui está representando uma ponte de Wheatstone. O que é que significa? Nessa estrutura não haverá passagem de corrente. Se você analisar aqui, esses dois resistores estão em série. Esses dois resistores estão em série. Então, o que é que eu poderia fazer? Em série, eu somo 2R e aqui 2R. Quando eu fizer isso, ambos irão ficar em quê? Ambos irão ficar em paralelo. Se eu fizer o desenho dessa estrutura, eu vou ter aqui dois resistores em paralelo. 2R, 2R. Observe, primeiro eu fiz os dois juntos em série, somei. Considerei a estrutura apresentada uma ponte de Wheatstone. Por quê? Porque a diferença potencial aqui seria nula, eu vou trabalhar só com os 4 resistores que sobraram. Ele não está pedindo para você descobrir quanto que é cada um, porque ele já disse que todo mundo é igual. O que ele quer é a resistência equivalente. Aqui, nessa estrutura e nessa, a gente observa que eles estão separados por terminais, então não é série. Separados por terminais, eles são paralelos. Então, vai ficar aqui 2R e 2R. Existem duas maneiras de calcular a resistência equivalente aqui, amigos. Você pode fazer produto dividido por soma, ou pode fazer a resistência equivalente ao valor de um resistor dividido pelo número deles. Por quê? Eles são iguais. Eu vou fazer os dois caminhos, você escolhe o que você quiser. Você faria assim, ó, 2R vezes 2R dividido por 2R mais 2R. Isso aqui vai ficar 4R ao quadrado dividido por 4R. Cancelo, cancelo. Quando eu dividir R ao quadrado por R, dá quanto? R. E se eu fizer o outro, Vargas? Do mesmo jeito. Quanto que vale cada um? 2R. Cada um vale 2R. Dividido por quantos resistores você tem? 2. Portanto, amigos, qualquer que seja o caminho que você escolher, fazer a resistência equivalente por produto dividido por soma, ou fazer a resistência equivalente pegando um dos resistores dividido pela quantidade, vai dar a mesma coisa. A questão de número 1 da nossa tarefa proposta, letra A. A questão de número 2 traz uma jovem chamada Aninha, lá na página número 34. Deixa eu ler aqui para você, para não ter risco de eu não ter colocado nada de digitado errado. Aninha ligou 3 lâmpadas idênticas à rede elétrica de sua casa, como mostrado na figura. Seja V, E, a diferença potencial, e IP, a corrente na lâmpada P. E na lâmpada Q. Na lâmpada Q, essas grandezas são respectivamente VQ e IQ. Considerando essas informações, é correto afirmar. Bom, meus amigos, aqui eu tenho o seguinte, ó, presta atenção. Eu tenho uma lâmpada P, aí ele fala em tensão, e fala em corrente. Tá? Só que ele chamou aqui a tensão de P de VP, e a corrente de IP de IP. E a lâmpada aqui é a mesma coisa, a tensão dela vai ser VQ, e a corrente dela vai ser IP. Beleza? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa que a gente tem que raciocinar é o seguinte. As lâmpadas são idênticas. Ele está falando aí que as lâmpadas são idênticas. O que é que a gente poderia trabalhar? Eu tenho aqui
como referência uma estrutura em série. Então, a corrente elétrica vai entrar aqui, que é a corrente do P, e a corrente elétrica vai entrar aqui, que é a corrente da outra lâmpada. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos lembrar da equação da primeira lei de Ohm, tensão dividida por corrente, tá? Porque essa daqui é a relação que mais nos auxilia. Bom, o efeito de resistores em série, como elas são todas iguais, essa lâmpada aqui, ele não me chamou de nome, porque ele não quis, mas é uma terceira lâmpada, a resistência equivalente aqui vai ser quem? Todo mundo aqui tem a mesma resistência, que elas são iguais. A minha resistência aqui vai ser 2R. Por que 2R, Vanks, nessa segunda passagem? 2R porque elas estão em série. Vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com cada lâmpada de cada vez. Eu vou pegar aqui a lâmpada P, depois eu trabalho com a segunda. Na lâmpada P, o que é que a gente vai fazer? Aplicar aqui. Resistência dela é o quê? R. R é igual a quem? Tensão dela, que é V, dividido por quem? Por I. I, P. Eu vou trocar aqui de posição. A corrente que passa na lâmpada E vai ser tensão dividido por quem? Por R. Vanks, me diga uma coisa, a tensão aqui é a mesma? Quando a gente trabalha circuitos em paralelo, a tensão é constante. Tensão no circuito em paralelo, e essas lâmpadas estão em paralelo, lembre-se, circuito em paralelo, tensão é constante. Circuito em série, corrente é constante. Então, guarda isso aqui da lâmpada P. Faça a mesma coisa. A segunda lâmpada. A segunda lâmpada eu vou trabalhar com a lâmpada Q. Aí vai ficar como? De novo, você vai trabalhar com o quê? Com a primeira lei de Ohm. Só que aqui, amigos, eu vou fazer o quê? 2R igual a V sobre quem? I sobre Q. Ele sobe, a corrente elétrica de Q vai ser V dividido por 2R. Compare isso aqui. Compare isso aqui. IP é V sobre R. E o IQ, a corrente da outra lâmpada, é V sobre 2R. Aqui não precisa ser muito atento para descobrir que o valor do P é maior. Por quê? Ele está dividido por R e o outro é por 2R. E P é maior do que IQ. Ou seja, a corrente elétrica que passa na lâmpada P é maior do que a corrente elétrica que passa na Q. Quando eu tenho uma corrente maior, certamente eu vou também ter o quê? Tensão maior. Logo, eu vou ter quem também? Tensão em P maior do que a tensão na segunda lâmpada. Eu vou procurar uma alternativa que diga para mim. Tanto a corrente como a tensão da lâmpada P são maiores. Então, eu vou procurar aqui as alternativas e vou encontrar na letra B de bola a minha resposta. A diferença potencial da lâmpada P é maior do que a da lâmpada Q. Corrente em P também é maior. Questão de número 2, marcaríamos a letra B de bola. Na questão de número 3, ele traz um circuito e diz assim, no circuito a seguir, olha lá, no circuito a seguir, tem-se uma associação de lâmpadas idênticas, um amperímetro e um gerador elétrico, ambos considerados ideais. Quando a chave K está aberta, o amperímetro indica a intensidade de corrente elétrica I. Se fecharmos a chave K, o amperímetro indicará uma outra corrente elétrica, que ele quer saber quanto. Vamos entender aqui. Isso aqui é uma chave. Tá? Isso aqui é a chave. Quando eu falo assim, liguei uma lâmpada, ou seja, acendi uma lâmpada, você não abre o circuito, você fecha. Você tem que fechar o circuito para poder a corrente passar. Lâmpada apagada é circuito aberto. Lâmpada acesa é circuito fechado. O que é amperímetro? Amperímetro é o dispositivo que mede corrente. Amperímetro é o dispositivo que mede corrente, assim como o voltímetro é o dispositivo que mede tensão. Bom, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre tem como referência, isso aqui você não pode esquecer, a primeira lei de Ohm. Isso aqui é o que mais nos auxilia. Você vai olhar para esse circuito, use de sua atenção. Vamos pensar aqui. Quando está aberto aqui, o que é que acontece? Essa moçada bem aqui, ó, em série, não está? Você conhece as resistências delas? Não. Então, vamos chamar de R. Como elas estão em série, o que é que a gente faz? A resistência equivalente é em série. Resistência equivalente num circuito, a gente soma. Então, essas três lâmpadas aqui teria como resistência 3R. Tá? Então, essa aqui é a condição quando ela está aberta. Então, vamos lá. Chave aberta, o que é que vai acontecer? Na chave aberta, você vai fazer R igual a U sobre I. Vai ficar 3R igual a tensão, I U dividido por I.
Então, como é que você vai fazer? Para descobrir a corrente, basta você fazer o quê? Você passa o I igual. Essa tensão aqui não é um gerador? Aqui, essa letrinha E a gente chama de força eletromotriz. É o que o gerador disponibiliza para você ter uma tensão ou diferença potencial. Vai ficar como aqui? I igual a força eletromotriz dividido por 3R. Isso aqui, IA. O que significa IA? Corrente quando o circuito está aberto, chave aberta. Agora nós vamos fazer, por extensão, o mesmo comportamento para quem? Para a chave fechada. Preste atenção no que vai acontecer aqui. Quando você fechar esta chave, o circuito fechado vai ficar em paralelo. Ah, eu estou vendo mesmo. Circuito aberto, a chave aberta, o circuito estava em série, era. Mas circuito fechado, veja, o que acontece? Você já tem aqui 3R, ó. Você fecha aqui o K. Quando você fechar o K, aqui temos quem? Ó, vai para cá, 2R. Então, tem mais duas lâmpadas aqui, ó, 2R. Isso aqui é R, aqui é R, elas estão em série, 2R. Como é que a gente faz para descobrir a resistência em paralelo? Em paralelo, a gente faz assim, ó, a resistência equivalente vai ser o produto, 3R vezes 2R, dividido por quem? Pela soma, 3R mais 2R. Né? Vai ficar como isso aqui, 6 vezes R ao quadrado, dividido por 5R. Você vai poder simplificar aqui o R2 com R, vai ficar 6R sobre 5. Essa daqui, amigos, é a resistência equivalente. Como é que vai ficar a corrente com o circuito fechado, IF? A corrente com o circuito fechado vai ficar a tensão, que é a mesma, né? Tensão que é a mesma, dividido por quem? No nosso caso aqui, o meu resistor, ele tá, eu ia fazer direto, mas eu vou fazer um de cada vez para não ficar nenhum tipo de dúvida. Eu vou fazer um pouco mais lá em cima, a gente vai precisar de um pouco mais de espaço. Eu vou usar a equação de quem? Primeira lei de Ohm. Então vamos lá. O que você vai fazer? No lugar do R, você vai usar na chave fechada a resistência equivalente que você encontrou. Quanto que ela é? 6R sobre 5. A tensão, a diferença potencial, é a força eletromotriz do gerador, que é o Ezinho. Ó. E a corrente? A corrente é o que você está procurando, corrente fechada. Bom, vamos lá. O que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar cruzado. O que você vai multiplicar cruzado aqui? O que você vai fazer aqui? Você vai fazer IF vezes 6R igual a 5 vezes a força eletromotriz. A sua corrente vai ser 5 vezes a força eletromotriz, dividido por 6R. Pronto. Tá? Bom, para eu saber quanto que vai ser a marcação do meu amperímetro, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma razão, ou seja, eu vou ter que fazer uma relação entre a corrente fechada e a corrente aberta. A corrente aberta era quanto? Força eletromotriz dividido por 3R. Corrente fechada, quanto é que você registrou? 5 vezes a força eletromotriz sobre 6R. Então, quanto é que o amperímetro vai marcar? O nosso amperímetro ele vai marcar o que para nós? O nosso amperímetro ele vai marcar a corrente do circuito fechado dividido por quem? Pela corrente no circuito aberto. Veja o que vai acontecer. Quanto é que você achou para a corrente no circuito fechado? 5 vezes a força eletromotriz sobre 6R, dividido por quem? Por E sobre 3R. Vamos fazer as devidos cancelamentos. Eu tenho E aqui, cancelo com este. Eu tenho R aqui, cancelo com esse. O que é que sobrou para você? Sobrou 5. Aqui nós temos 6 sobre 3, que dá quanto? 2. Quanto é que você vai encontrar lá? 5 dividido por 2? 2,5. Então, a corrente que você vai conseguir registrar um perímetro é 2,5 amperes. 2,5 é a nossa resposta da questão de número 3. Aqui nós vamos ter a relação entre um e outro. 2,5. Letra D. Lá na questão de número 4, o autor traz para nós outra situação envolvendo o circuito. Ele diz assim na questão de número 4. Vejamos. O que é que ele fala aqui na questão de número 4? Observe o circuito a seguir. Determine a leitura do amperímetro A em amperes. Dado, a bateria fornece uma tensão de 120 volts. Está vendo, ó, pessoal? Quando a gente fala em bateria, é um gerador,
essa tensão é dada por uma força chamada força eletromotriz. Tensão de 120 volts normal, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui no nosso exercício. Você consegue visualizar que esses dois aqui estão em paralelo? Quando eles dois estão em paralelo, como é que eu faço a resistência equivalente? Produto dividido por soma. Isso aqui vai ficar 8 sobre 6, ou simplesmente 4/3 de ohm. Guarda isso. Se você fazer 1,33333, não, guarda isso, tá? Bom, quando você faz isso, como é que fica o novo circuito? Você fica com 4/3 de ohm. E você tem um aqui que vai estar em série com ele agora, ó. Até o outro. O outro vale 2 watts. Pronto. A resistência equivalente aqui no circuito em série é somar 4/3 mais 2. Como é que a gente soma uma fração com o número inteiro? Faz assim, ó. 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. E repete o denominador. 10/3 de ohm. Pronto. Aqui a resistência equivalente. Ó. A resistência equivalente deste circuito é essa. Bom, ele está querendo que você calcule a leitura do amperímetro. Bom, a leitura do amperímetro é a corrente total, né? Então vamos descobrir o que é essa corrente. O que você vai fazer? R, primeira lei de Ohm, é igual a U sobre I. Ó, resistência é tensão dividida por corrente. Você vai fazer 10/3 igual. Antes, quem é a tensão? A tensão aqui é a força eletromotriz, amigos. Quanto que vale? 120 sobre I. Eu posso cancelar um zero e eu fazer produto dos meus com produtos extremos. 1 vezes I dá I. 3 vezes 12, 36. A leitura no amperímetro da questão de número 4 vai ser 36. A minha resposta, letra E. Ok? Vamos lá. Questão de número 5 fala em gerador. Falou em gerador, força eletromotriz, ela vai te dar uma tensão do mesmo jeitinho do outro. O quê? Em volt. Bateria de automóvel é um gerador? É. Um gerador que te dá uma força eletromotriz de 12 volts. Bom, aí ele dá aqui para nós o seguinte, um gerador suposto ideal, deixa eu analisar o texto original para ver se não copiei nada diferente. O gerador suposto ideal alimenta um circuito constituído por 3 resistores de resistências elétricas 5, 10 e 15, associados como representados no esquema a seguir. Sabendo que o resistor R2, ó, é percorrido por uma corrente de 3 amperes, qual a força eletromotriz do gerador? Ele quer saber quanto que é essa tensão bem aqui, ó. Bom, vamos anotar o que ele deu para nós aqui na questão 5. Quanto é o R1? 5. Quanto é o R2? 10. E esse R2, quanto é o R3? 15. Vamos pensar aqui. A corrente elétrica sai daqui, a corrente I. Beleza? Tá. O que é que acontece? Quando ela passa aqui, ela é a corrente do resistor 1. Quando ela passa aqui, ela é a corrente do resistor 2. Quando ela passa aqui, ela é a corrente do resistor 3. Ele disse que a corrente que passa no 2, o resistor 2 é de 3 amperes. Você viu lá? Essa informação é relevante. Quanto é a corrente 1? Só para a gente ter uma noção. A corrente 1, ó, a corrente 1 é igual a corrente 2 mais 3. Não esqueça disso. E quando ela chega aqui, ela abre para um lado, abre para o outro. Ó. Ela separa, ela deixa um pouco para cada um. Tá? Quem que tem mais corrente? Tem mais corrente quem tem menor resistência. Quando você tem comparativo aqui o R2, 10 e o R3, 15, saiba que no R2, 10 passa mais corrente que no R3, 15. Tá? Pode ficar lá tranquilo com relação a isso. Bom, mas não é isso que ele perguntou, quem é que passa mais corrente, quem é que passa menos. Aqui nós temos resistores em paralelo. A gente sabe que resistores em paralelo a tensão é a mesma. Então, o que, é que eu vou fazer? Ó? R igual a U sobre I. Eu vou pegar o resistor 2 e vou aplicar Ohm. Quanto que vale resistor 2? 10. Igual a tensão. Essa tensão aqui vai ser a mesma. Por que vai ser a mesma? Porque eles dois estão em paralelo. Quanto é a corrente lá? 3. Você passa o 3 multiplicando. A tensão aqui é de quanto? 30 volts. Que beleza, Vânia, essa tensão aqui é 30 volts. Se você quiser facilitar a visualização, você pode chamar de letras quaisquer aqui,
aí você vê o que está acontecendo. Ó. Você pode chamar de letra, se você quiser, ó, lá na ponta. Começo ao final, você pode chamar aqui do começo A até o final B, pode chamar isso aqui de C, pode chamar ABC, não se preocupe. Por exemplo, qual foi a tensão que eu calculei? Eu calculei a tensão que vai do A até o C. Por quê? Só que está saindo do C até o B, perdão. Eu peguei daqui para cá, porque eu já sabia que aqui era 10, aqui era 15, eu sei quanto é a corrente. Então, essa tensãozinha aqui é de C para B, ó, 30 volts. Eu não sei de A para C, eu tenho que descobrir. A tensão ali é diferente, porque ali é em série. Bom, o primeiro passo foi esse, descobrimos a tensão de 30 volts. O que a gente pode fazer também aqui? Nós poderíamos descobrir a corrente elétrica do 3. Ó, posso descobrir a corrente elétrica do 3. Ó. Isso aqui foi o primeiro passo. Então, a gente descobrir a corrente elétrica que passa no 3. Como é que eu ia fazer? De novo, a primeira lei de Ohm. Resistência igual a tensão dividido por corrente. Qual é a resistência do 3 aqui? A resistência do 3 vale 15. Como eles estão em paralelo, a tensão é constante, não esqueça disso. Circuito em série, tensão constante. Circuito em série, corrente constante. Circuito em paralelo, tensão constante. Então, aqui vai ficar 15. Você vai colocar aqui, ó, o 30 que você achou, porque ele serve para ambos. Então, a corrente 3, olha como vai ser fácil. A corrente 3 vai ser 30 dividido por 15, que dá quanto? A corrente 3 vale 2 amperes. Se a corrente 3 vale 2 amperes, isso aqui permite você saber qual é a corrente total. Qual é a corrente total? E aí 2 mais 3, ó, vai dar quanto? 5 amperes. Ah, que legal. O I1 seria a corrente que passou primeiro, vale 5 amperes. Vale, amigo, 5 amperes. É a soma de um mais o outro. 2 amperes. Você está lembrado que eu falei para vocês? Pois é. Eu falei para vocês o quê? Quem é o resistor menor passa mais corrente. Resistor de 10 passou quantos amperes? 3. O resistor de 15 passou só quanto? O resistor de 15 passou só 2. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos descobrir a tensão nesse trecho bem aqui, tá? Eu preciso descobrir a tensão. A resposta não é 30. Ó, o autor colocou um 30 bem aqui, o maldoso, quando você achou 30 aqui. Mas acontece que eu tenho que descobrir a tensão que está lá do gerador é a que você forneceu para o AC mais esse 30. Então, vamos lá para achar agora o quarto passo, né? O quarto passo aqui é você achar a tensão. Vamos achar o DDP. Aonde? Resistor 1. Como é que você vai fazer? De novo, R igual a O sobre I. Resistor 1, tensão 1, tensão corrente 1. Vamos lá. Quanto é o resistor 1? O resistor 1 vale 5. Quanto é a tensão nele? Não sei. Quanto é a corrente? A corrente 1, acabamos de fazer aqui, deu quanto? Deu 5. Você vai passar esses 5 aqui multiplicando. Quanto é a tensão? 1. 25 volts. Isso aqui, Vanx, é em qual trecho? Lá naquele trechinho AC, pessoal, tá lembrado? Eu coloquei umas letrinhas para facilitar. Então, quanto é que vai ser a força eletromotriz? Quanto é que partiu daqui a tensão? Muito simples. Esse primeiro trecho, em série, 25 volts. Mas, no segundo, você achou? 30. A força eletromotriz desse circuito não é 30, é de 155 volts. A minha resposta seria a letra D. Sem dúvida, moçada, as questões que se apresentam nesta sequência da sua apostila, elas são lindíssimas e eu tenho absoluta convicção de que desta sala irá sair alguém querendo fazer engenharia elétrica e tanto se envolver nesse assunto. Vamos lá na questão de número 6. Vanx, isso aqui é uma ponte. Nossa, de cara você já matou. Isso aqui é uma ponte, sabe por quê? Olha o galvanômetro aqui, ligando dois terminais. Aqui a diferença potencial é zero, consequentemente a corrente também é. E aí o que a gente faz? Antes de... Ó, aqui, vou mostrar o apressadinho. 3 vezes Rx, ó, cruzando, igual a 6 vezes 10, aí passa o 3 dividindo, tá errado. Por que tá errado, Vanx? Porque você precisa prestar atenção numa coisa importantíssima. Esses dois amiguinhos aqui, bem como esses dois amiguinhos aqui, estão em quê? Estão em série. Nossa, é mesmo. A gente tem que prestar atenção, a gente tem que somar. Isso aqui vai ficar 5, esse aqui vai ficar 6 e 2, 8. Ah, entendi. Agora você fez eu prestar atenção. Você ia fazer errado, por quê? Você ia fazer com o 3 e não é com o 3. Ó. Eu vou redesenhar aqui, você visualizar aqui essa criança.
É necessário que você fique atento, não correr riscos, tá? Ó, assim, moçada, ó. Ele tá assim. Entendi, porque quando a gente vai fazer o exercício, a gente precisa descobrir, visualizar a estrutura para não correr risco de errar, como eu acabei de mostrar um erro ali. E se o autor for maldoso, ele ainda coloca, sabe o que para nós? Ele coloca alternativas, para você conseguir encontrar a alternativa e ficar todo feliz. Ó, aqui em cima é 5, aqui é 8, aqui é o resistor desconhecido. A ponte de Whitson tem essa principal finalidade, você descobrir um resistor desconhecido. E aqui é o 10, né? Então, o que vai acontecer aqui? Agora sim, Rx vezes 5 igual a 8 vezes 10. Rx vezes 5 igual a 80. Passe o 5 dividindo. Meu Rx vai ser igual a 4. 16 ohms. Resposta letra D. Sem dúvida, as questões elas são lindíssimas, né? Vamos lá para a questão 7. A questão 7 diz que temos 7 resistores iguais, todo R. Então, eu vou colocar uns R's aqui para facilitar a nossa vida. E vou refazendo os circuitos. Ah, tem que ter paciência. Por que tem que ter paciência? Porque esses circuitos aqui, a gente tem que enxergar algumas coisas. Ó. Aqui o A, subiu aqui, tem um R, né? Esses três aqui estão em quê? Em série, Vax. Então, 3R. Eu vou separar aqui, tem o R aqui primeiro. Depois ele sobe, tem um 3R aqui em cima. Ele desce para cá, tem um R. Depois se unir, tá vendo? Nossa, é mesmo. Sim, é mesmo. Ó, aí depois é que tu vai encontrar o B aqui, ó. E o A tá bonitinho bem aqui, ó. Esses são os dois terminais. E aqui para baixo, nós temos o quê? Você consegue visualizar? E aqui tem 2 em série. Então aqui embaixo vai ficar quanto? 2R. Esse é o primeiro formato que a gente consegue. Depois daqui, o que é que nós temos bem aqui que eu estou pontilhando? Banks, aí nós temos em paralelo. Muito bem. Como é que você vai fazer paralelo? Produto dividido pela soma. Vai ficar 3R2 dividido por 4R. Aqui vai ficar 3 quartos, R2 com R, de R. 3 quartos de R. Então, olha o próximo desenho que nós vamos ficar. Está aqui o A. Presta atenção. Está aqui o A. Subi, tinha R. Aquele grandão lá virou 3 quartos de R. Desci, cheguei no B. Só que para baixo, aqui tem outro, né? Tinha um de 2R, bem aqui. Ah, muito jogo de paciência aqui. Claro que é jogo de paciência. Para que esta pressa? Então vamos fazer o que aqui? Ó, série, soma. Série, você soma. Como é que vai ficar essa soma? Eu vou fazer bem aqui. Depois eu apago. R mais 3 quartos de R. 4 vezes R dá 4R. Somado com 3R, 7R sobre 4. Somar R com 3 quartos. Somar R com 3 quartos. Eu vou colocar mais bonitinho aqui. Somar R com 3 quartos vai dar 7R sobre 4. Eu vou agora para a última das minhas estruturas de circuitos. É a última agora, tá? Como é que fica essa última, Vargas? Aqui o A. Para cá eu tenho 7 quartos de R. E aqui embaixo eu tenho 2R. Vantes, eles estão em quê? Meus amigos, eles estão em paralelo. O que a gente faz? Em paralelo, a gente multiplica e divide pela soma. Vai ficar assim, ó, 7R sobre 4 vezes 2R dividido por 7R sobre 4 mais 2R. Espaço reduzido, não tem problema, eu vou fazer aqui para você ver. 7R vezes 2R dá 14R2. Como você tem um 4 aqui, eu posso simplificar. Tá? Vai ficar como isso aqui, então? Vai ficar 7R ao quadrado
7r ao quadrado. Quando você fizer 14r ao quadrado, vai ficar assim, ó. 14, o espaço é pequeno, eu vou fazer tudo, para não ficar com dúvida. 14r ao quadrado sobre 4, dividido por quem? Aqui embaixo, você tem uma fração inteira. Então, você vai fazer assim, ó. 4 vezes 2r, 8r, somado com 5, 15r sobre 4. O que você vai fazer aqui? Cancele o 4 com o outro 4. O que é que sobrou ali? O que sobrou foi 14, ó aqui, isso aqui é a conclusão. O espaço é pequeno, mas você está acompanhando comigo. Não vai ter dificuldade de visualizar o que eu estou fazendo. Você tem 14r ao quadrado. Ali embaixo sobrou quem? Aqui sobrou 15r. Você vai fazer o quê? Simplificar o R2 com R. Sobrou 14R sobre 15. Essa aqui seria a nossa resposta. Questão 7, letra A. Questões lindíssimas. E a questão 8, 9 e 10, as questões eu vou deixar para que você faça, para que você se divirta, tanto quanto eu me divirto fazendo exercício de eletricidade.